Agora vai dar certo. A Dulce já chegou. Ei, Dulce. Oi, Deu tudo certo agora. Tudo bem? tudo. Estou aqui a postos para a gente conversar, né? Que ótimo. E o tempo é o que não falta para todo mundo, né? Pelo menos a maioria das pessoas. Vamos Com certeza. conversar. Vamos conversar. Queria te agradecer, muito obrigada Não, é, papo sempre é por, bom. por você ter aceitado. E eu estava dizendo antes de você entrar que eu te conheci primeiro por uma questão profissional e que depois eu não te larguei mais. Então vamos começar. Tudo bem contigo? Tudo. Atendendo em Ótimo. casa, Ah, porque não tem outro jeito, a gente não pode sair, né? isso. Tarefas da casa para variar, porque eu acho que na vida a gente tem que aprender a ser polivalente. Esse é a grande aprendizado que eu acho que esse momento traz para a gente, é a polivalência, coisas que a gente antes não fazia e que agora a gente tem ou que aprender ou que reaprender a fazer, né? Exatamente. Ai, que bom, é isso mesmo. Já começa aprendendo. Bom, a ideia é, através das pessoas que me inspiram, conhecendo, lendo um pouco o livro Palavras de Poder, que é um livro de entrevistas, e eu falei assim, olha, eu vou entrevistar as pessoas que me inspiram, porque vão inspirar outras pessoas também, além de eu aprender muito com isso. Então eu vou te fazer algumas perguntas e Tá. muda para entrevistado, de entrevistado, porque as áreas de atuação são diferentes, Uhum. tá? Então, assim, a minha primeira pergunta para você o que é o caminho de cura para você? Primeiro, muito obrigada por eu te inspirar, né? Faz sentido se eu conseguir gerar isso, né? Nas Uhum, pessoas, gerar esse encontro consigo mesmo, que acho que é o primeiro ponto. E quando você uhum. fala a sua pergunta sobre o caminho da cura, né? Isso. O que é o caminho da cura para você? Então, eu acho que a cura, a gente poderia pensar em várias áreas, né? A Uhum, cura física, a cura psicológica, a cura espiritual, mas eu acho que o caminho para todas essas áreas, antes de você entrar propriamente para fazer uma terapia, para você fazer seu mapa, ou para você ir no médico, eu acho que a primeira coisa é você primeiro se perdoar e depois perdoar o outro. Porque eu acho que o ressentimento, a raiva é adoecedor. Elas são sentimentos adoecedores, né? uhum, Óbvio que ninguém é um iniciado para perdoar tudo, para não ter raiva, não é isso. Mas a gente tem aquela raiva cotidiana que é normal, é humana, mas eu estou falando daquela raiva que é uma coisa que chega a ser orgânica, que chega a machucar a pessoa, que é aquela coisa que traz um sentimento de revanche. Essa eu acho que é adoecedora, tá? Porque a raiva momentânea, até Jesus teve, né? Foi lá uhum. no templo, chutou, achou ruim. É natural, é humano. Mas essa que persiste e essa que não sai da sua cabeça, eu acho que essa realmente ela é adoecedora. Então, a partir do perdão, primeiro, a pessoa, eu vejo muito isso lá no consultório, a pessoa, ela acha que tem raiva do outro, mas na realidade ela não se perdoou por ter entrado numa furada ou por ter entrado num relacionamento não muito bom. E ela transfere isso para o outro, mas na realidade ela está com muita raiva dela. Então, esse primeiro perdão é perdoar a si mesmo. E eu acho que isso oferece a possibilidade de você ter mais facilidade para perdoar o outro. E aí o processo começa. É o processo do MAP, é o processo do terapeuta, é o processo da homeopatia, que eu acredito muito, e uso, e não por modismo, e nem porque meu filho é homeopata, mas porque desde criança meu pai nos levava ao homeopata. Era uma coisa muito diferente, era uma coisa inusitada. Aqui em Belo Horizonte só tinha o Dr. Scambri, foi o precursor da homeopatia, e a gente, então, tinha essa visão, né, de saúde de uma maneira mais total, de uma maneira do ser humano integral, né? Então, acho que a cura, o primeiro passo é esse. As outras coisas, elas acabam vindo. Que ótimo.
Eu estava numa consulta com o Andrei, homeopata agora, há pouco antes de entrarmos ao vivo aqui. Eu também acredito e compartilho com você. E o que é mais essencial nesse caminho? Eu acho que a primeira coisa é o autoconhecimento, né? Porque se você não se conhece, se você não se investiga, se você joga tudo para o lado de fora, né? O mundo fica muito ruim, tudo fica muito ruim e você está dentro das coisas. Você é ou a vítima, ou você é a ré, mas tudo, o mundo é que te fez assim. E, na realidade, óbvio que a gente também é um reflexo de tudo que nos acontece, mas eu acho que é importante a gente entender qual é a nossa parte, né? Entender a nossa possibilidade de mudança. E eu acho que o autoconhecimento, e a gente tem tantas formas de autoconhecimento, e tanta liberdade para se autoconhecer, tenho visto muita série nesse momento, né? E séries assim, do século XVIII, XIX, e como que as pessoas elas não tinham o direito de se expressar, de falar das suas ideias, de falar sobre aquilo que elas pensam sobre si, sobre o mundo. E a gente está aqui no mundo que a gente pode falar o que a gente quiser, que a gente pode buscar a ajuda que a gente quiser. Então a gente tem tudo na mão, né? Esse autoconhecimento pode ser feito de N formas, e eu acho que a astrologia é uma boa maneira de iniciar esse autoconhecimento, porque como a astrologia não é terapia, eu acho que a astrologia é um despertar para o autoconhecimento. Esse despertar no sentido de você tomar consciência de algumas coisas, de você perceber algumas dificuldades, algumas coisas, e a partir daí você vai buscar outras ajudas que são terapêuticas, né? Então, você vai fazer outra coisa, você vai fazer uma meditação, você vai buscar uma ajuda de alguma forma, mas eu acho que tem muitos caminhos. E nós somos privilegiados, vivemos num momento onde há essa possibilidade, que outras gerações não podiam falar, não podiam se expressar, não podiam buscar uma ajuda, né? E não é o nosso caso. Muito obrigada. Eu penso assim, né, que esse é o caminho também do autoconhecimento. E toda vez que eu encontro contigo nas consultas, eu saio de lá com algumas tarefas assim, para eu trabalhar em mim mesma. Então, desde a primeira vez, assim, foi fantástico e me ajuda muito como tem me ajudado até hoje. Eu acho que se a gente entender a astrologia, porque muitas pessoas não entendem muito bem, acham que é uma coisa fechada, né? Você vai procurar um astrólogo, você vai ouvir alguma coisa, ó, é assim, pronto, acabou, encerrou, você é assim. E eu acho que é exatamente o contrário, porque quando você escuta um mapa feito por um astrólogo, né, que não seja um charlatão, e hoje em dia eu acho que a maioria das pessoas que estão no mercado são muito boas e sabem a astrologia, mas eu acho que é entender assim, por que você tem essa tendência, seria bom que você trabalhasse tal coisa. Por isso que eu não faço mapa para adolescente, pessoalmente, né? Eu faço a partir de 16 anos, por aí, que ele já tem uma ideia, que ele já pode pensar. Porque se eu viro para um adolescente e falo assim, olha, você é Áries. Áries é muito agressivo, Áries é impaciente, Áries tem pouca concentração. Óbvio que eu estou falando lado negativo, porque Áries tem 1000 lados bacanas, né? Ele pode usar essa fala para justificar os comportamentos dele, porque ele não entende ainda essa possibilidade de mudar e de transcender as coisas. Porque tudo tem os dois lados, né? Todos os signos têm o lado luz e o lado sombra. Todas as pessoas analisando pela astrologia ou por qualquer outro tipo de ciência, porque para mim a astrologia é uma ciência, né? Tudo que pode ser comprovado e tudo aquilo que você fala e que o outro te diz se está certo ou não, se funciona ou não, a gente pode encarar como uma ciência. Antigamente era uma das 7 ciências sagradas, né? Então eu Não acho sabia. era.
junto com a matemática, junto com a álgebra e tal. Então, eu acho que a astrologia ela tem essa possibilidade, né, quando bem ouvida, né, porque muitas vezes as pessoas elas escutam aquilo que elas desejam escutar, né? Essa que é o grande problema. Então, quando ela é bem ouvida, é exatamente isso. Olha, você pode até ter uma preguicinha, né, do libriano, do taurino, mas se você buscar trabalho legal, se você buscar uma atividade que seja altamente prazerosa para você, com certeza essa preguicinha vai diminuir. E esse é um caminho, né, de uma certa forma, de driblar a natureza. Eu chamaria assim, né? É É. drible, Ótimo. né? Se eu tenho preguiça, mas se eu consigo trabalhar em alguma coisa que me dá prazer, e se eu gosto de prazer, aí eu tendo prazer, eu vou ter menos preguiça e eu vou trabalhar numa boa, né? E eu acho que é isso, né? Não é só fazer o mapa, eu acho que é viver esse mapa, é viver o que ele te proporciona, é viver o que ele te mostra. E, óbvio, por que que eu gosto de gravar a minha consulta? Porque quando a pessoa faz, vamos supor que ela tenha feito por 20 anos, ela tem uma cabeça, ela tem um entendimento do mundo, ela tem uma vivência de mundo. Quando ela tem 30, provavelmente ela vai escutar de uma outra maneira. E eu tenho muitos clientes, como eu tenho 32 anos de consultório, e eu tenho clientes assim, de quando eu comecei, né, que ainda vão ao meu consultório, que já tem filho, que já os filhos já foram, etc. E como que esse ouvir o mesmo mapa é diferente. Óbvio que elas vão fazer outras previsões, outras coisas, mas como que esse ouvir é diferente, né? Depois de um tempo, depois que você já viveu mais. Então, eu acho que a astrologia é dinâmica porque o ser humano é dinâmico. Então, não é um mapa que ficou ali, é aquilo, pronto, acabou. Ele é dinâmico do jeito que o ser humano é dinâmico e do jeito que o céu também é dinâmico. Por isso, a gente pode fazer as previsões porque o dinamismo do universo nos mostra para onde os planetas vão caminhar e para onde, quais são as possibilidades que a sua vida pode caminhar também. Ah, ótimo, muito obrigada. E por falar em ciência, eu não sabia que você era engenheira. E aí eu falei, ah, bacana. Ótimo. Olha, na minha Ciência geração, exata. Ah, eu fiz vestibular em 74 pela primeira vez, passei em 75, eram poucas as profissões, né? A psicologia ainda era muito desacreditada, tanto que depois eu formei em psicologia em 2009. Era engenharia de odontologia, né? Engenharia para mulher naquele tempo, de 80 vagas, eram 8 mulheres apenas, então não era muito comum, né? Arquitetura, medicina, então eram poucas opções. E eu imaginei, né, que talvez a engenharia fosse legal, né, na minha cabeça de 17 anos. ah. E eu trabalhei 8 anos com engenharia, e tanto que eu trabalhei em obra, o que na época, nos anos 80, era uma coisa completamente atípica. Porque naquela época eu gostava de gente, né? E a obra me possibilitava encontrar com as pessoas, conversar, subir as escadas com os mestres de obra, conversando, tomar um café na obra. E eu nunca fui uma engenheira de escritório, né? Fiquei algum tempo em escritório, mas realmente não era minha praia. E depois, quando essa é uma grande história, né, da minha vida, engenheira, acho que eu não era uma boa engenheira e nunca foi o meu dom, vamos dizer assim, porque a vocação é uma palavra muito bonita. Ela significa chamado divino. É aquilo que você é chamado para fazer e que por isso a chance de você fazer bem, ela é muito maior, né? E aí o meu pai sempre gostou de astrologia. E, então não era um Olha. assunto tão inconvencional para mim. Ele fez o mapa dele em 1958. Eu tenho esse mapa, era escrito, era editora Pensamento, que era datilografado e mandava para a pessoa. Então, isso não era um assunto tão diferente. Ele nunca falou muito disso, ele era mais discreto nesse sentido, talvez até porque fosse uma coisa tão exótica, né? E aí, Aham. eu vi no jornal que tinha uma pessoa que fazia o mapa, eu fui fazer o mapa. Ele hoje nem é mais astrólogo, mas eu fiz com o Renato Quintino o mapa.
E ele virou para mim e falou assim, é engraçado você ser, ser astróloga, ser engenheira, porque você tem um mapa de astróloga. Eu olhei assim, né? Aí ele virou para mim e falou assim, fazer o curso comigo. Na mesma hora, eu falei, eu vou fazer esse curso. Aham. E fui. Nunca mais saí. Não ouvi dizer não. Graças a Deus. Só me tranquei. Então, fui fazer o curso. Eu tinha nessa época uma empresa de engenharia, de representação comercial, que de novo eram as pessoas, né? Uhum. Era estar com as pessoas, ir nos lugares e tal. E eu, em um ano e pouco, eu não fui, fechei o escritório, montei um escritório que não era o comum, né? Um consultório de astrologia não era o comum. As pessoas da época, que eram poucas, atendiam em casa, né? E era uma coisa mais assim, uma coisa que não era muito profissional. E eu montei um escritório com a minha amiga astróloga Neide Sampaio, e nós montamos ali na Savassi, e dali eu segui em frente, e isso faz 32 anos. Então, eu acho assim, a gente seguir esse desejo, né? Seguir o insight. As coisas nunca acontecem por acaso. Você não vai ser chamado para fazer yoga à toa. Alguma coisa tem aí uma aura, não vou dizer mágica, mas de uma Uhum. certa forma é um pouquinho do destino, né? Que é uma palavra muito discutível, mas eu acho que uma parte da vida da gente é destino e a outra a gente faz por acontecer. E naquele momento eu acho que estava escrito nas estrelas e no meu mapa que eu deveria ser uma astróloga e eu sou muito feliz. Não quero, não penso em. Nunca pensei em deixar de ser, em fazer outra coisa. Foi onde realmente eu me encontrei. Apesar de eu gostar de tantas outras coisas, mas todas as outras coisas elas ficam num lugar de lazer, num lugar de hobby, num lugar de uma compensação, porque no consultório você é bombardeada, não no sentido negativo, no sentido de muita informação da vida das Uhum. pessoas, das histórias, dos sofrimentos, das alegrias, os retornos das pessoas, né? Elas voltam para te contar as coisas e tal. Então, eu acho que quem trabalha no consultório, seja de psicologia, seja de astrologia, seja um médico, seja o que for, tem que ter uma outra coisa que limpe a cabeça, né? Eu comecei Hum. a fazer pintura, expus muito as minhas pinturas e tal, e depois eu encontrei a fotografia em função de gostar muito de viajar e gostar muito da parte de tribos e tudo, acabou que a viagem levou a fotografia. E hoje é um hobby maravilhoso que eu tenho, né? E que me faz muito bem. Ótimo. Eu acompanho as viagens e as fotos e tudo mais. Dulce, falando da astrologia, né, contando um pouquinho dessa história que você revelou, né, agora que eu também não sabia, o que que a astrologia é para você? Olha, hoje, além dela ser meu trabalho, né? E um trabalho de muitos anos, eu acho que ela é um prazer, tá? De ver as coisas quando você diz alguma coisa e que aquilo faz sentido para a pessoa. Isso é muito legal, né? Você receber um jovem que não sabe direito qual profissão que vai fazer, eu faço muito mapa dando um enfoque profissional, e depois de algum tempo, aquela pessoa voltar e falar assim, olha, eu estou tão feliz, eu fiz vestibular, eu estou estudando, eu estou muito feliz. Ou alguém que chega com uma situação muito complicada, seja de uma empresa, seja de um casamento, e que, de uma certa forma, não é resolver o assunto, mas é mostrar para a pessoa quais são as possibilidades e quais são os caminhos, né? Porque ela que vai ter que escolher. Aham. Isso me dá um prazer enorme. E como eu tenho muito tempo de estrada, esses retornos eles acontecem muito, né? É. Quantas e quantas vezes
as pessoas estão voltando, eu já conheço, já sei. Eu tenho carinho, né, pelas Aham, pessoas. Eu fico feliz. Ah, aí minha secretária falou assim, a fulana marcou. Aí falou, mas é a médica ou a arquiteta, vamos supor? Sabe, aham. pessoas, ou receber clientes novos, pessoas novas, o filho da sua cliente. Eu acho isso maravilhoso, porque para mim conviver, né, é maravilhoso. Tanto que ao longo mesmo da engenharia e de tudo, eu sempre quis conviver, conviver junto, relacionar, formar laço, né? Então, eu já fui em casamento que a noiva na saída deu uma piscada. Ótimo. Então, assim, é lindo, maravilhoso. Eu tenho histórias de vida. E outro dia minha filha até me perguntou, mas você vai levar tudo isso com você quando você for embora? Eu fiquei pensando, né? Ah, Gente, eu tenho que fazer alguma coisa, escrever alguma coisa, nem que não seja. É uma presunção, né? Escrever uma biografia, falar de você, mas falar que seja para ficar com meus filhos, com meus netos, né? Que eu já tenho uma neta. Então, eu acho que a teologia é a minha vida. Para resumir, eu acho que realmente encontrei um caminho maravilhoso que eu amo. delícia. É, o seu maior aprendizado tem sido? Ah, eu acho que o maior aprendizado ele vem tanto na astrologia quanto nas minhas viagens. É aprender a conviver com as diferenças. Porque eu acho que quando a gente vive dentro do nosso quadrado, tudo é muito estranho. Quando você começa a ouvir histórias no consultório e viajar para lugares exóticos, que eu gosto de lugares exóticos. Então, Uzbequistão, Vietnã, Marrocos, Índia já fui 2 vezes, China já fui várias vezes, enfim. E você começa a perceber, né, as diferenças. A diferença começa na roupa, começa na comida, começa na maneira de se relacionar. E eu converso muito com as pessoas. Eu adoro conversar com guia, conversar com as pessoas do hotel, conversar com as pessoas nas feiras, que eu amo mercado, amo feira. E aí você começa a perceber, gente, o mundo é tão maior do que a minha vida, do que a minha casa, do que os meus hábitos, do que os meus costumes. E a partir do momento que você começa a aceitar as diferenças, aceitar as pessoas, você se torna mais leve, você julga menos as pessoas, né? Porque você vai em lugares que tem bigamia, poligamia. Nas tribos da Etiópia, assistir coisas assim, iniciação de um jovem na Etiópia. Você imagina? Ele tinha que pular 6 vacas, né, de uma vez e voltar durante 6 vezes. Se ele conseguisse, ele seria considerado adulto e poderia escolher a esposa dele e tal, né? E se ele não conseguisse, ele teria que ficar sem dote e casar com uma pessoa que não iria escolher, que a tribo iria escolher para ele. Então, esse menino estava perto de mim, até fotografei ele. E ele tremia, né? Então ele tremia. Eu acho que deve ser uma coisa meio assim, um pouco pior até do que um vestibular, sabe? Um exame de motorista. Fiquei ali naquele momento fazendo as analogias. O que seria aquilo para um menino daqui, né? Uhum. E, e ele tinha um jovem, um pouco mais velho que ele, que já tinha sido iniciado, e que ajudava ele, né? Estava perto dele e tal. E aí ele conseguiu, foi a maior festa na tribo, né? E a gente lá, né? E assim outras coisas, né? Costumes, comidas. Eu, vou ser honesta, eu não como comida exótica, né? Mas ninguém não te obriga a comer, né? Não vou comer escorpião, não vou comer cobra, mas estar naqueles lugares, ver as coisas, fotografar, né? Então, eu acho que essa diversidade entre as pessoas, entre os sentimentos, porque no meu consultório eu vejo diversidade de histórias e sentimentos. Nas viagens eu vejo diversidade de roupas, de comida, de construções, de maneiras de viver, né?
E isso te ensina a ser adaptável. Então, quando nós começamos a conversar, que eu falei sobre que a gente tem que ser polivalente, que a gente tem que aprender, né, fazer tudo, eu acho que isso é um pouco, né? Uhum. Porque quando nós fomos para a Etiópia, eu fui com uma expedição fotográfica, nós ficamos 12 dias comendo macarrão com tomate. Porque nós fomos na Semana Santa, eles são muito católicos, fora das tribos, né? Nas cidades, né? Uhum. Ortodoxos, cristãos ortodoxos, ficaram 50 dias sem comer carne. Então, a pessoa que nos levou, que era um fotógrafo da National Geographic, virou e falou assim: olha, gente, eu acho melhor não comer a carne, porque essa carne está há 50 dias guardada, sei lá onde. Uhum. Nós éramos 8, e nós, então, concordamos. Não, então tá, então nós vamos comer macarrão. E comemos 12 dias de macarrão. Então, eu estar aqui em casa, trancada, e fazer o meu macarrão, fazer meu risoto, para mim tá ótimo. Não é? Quem comeu 12 dias de macarrão com tomate, não tem problema nenhum, né? Então, eu Uhum. acho que isso é viver, né? Sair do quadrado da gente. Ótimo. Eu queria que você dissesse pra gente uma escolha de um livro e um filme. Tá. Olha, o livro é um livro. Eu sempre li minha vida inteira, tá? Uhum. Meu pai, ele era um aficionado de leitura, ele era uma pessoa muito culta. E com 5 anos eu ganhei a coleção inteira do Monteiro Lobato, que eram 24 livros. Então era muito legal, né? Então, eu vou falar do livro mais recente, que eu acho que ele fala um pouco disso que nós estamos falando, né? De mundo, de pessoas, de como que um povo dominou o outro, que chama Armas, Germes e Aço, tá? Ele é um livro que fala sobre a evolução dos povos, numa viagem através de 13 mil anos de história dos continentes. E ele, de uma certa forma, ele derruba um pouco as teorias racistas, porque ele Hum. mostra que as raças que sobreviveram não foi por causa da cor ou por causa da localização, foi por causa das armas, germes e aço, né? Então, a parte militar eram as armas, a parte tecnológica, o aço, e as doenças, os germes. Então, esses três componentes é que fizeram com que uma raça dominasse a outra, e não o fato de ser branco, preto, amarelo, né? Uhum. É um livro muito bacana, muito legal, tá? O autor, ele chama Jared Diamond, tá? Ah, ótimo. É muito legal. E o filme, Isso. para mim, que sempre me marcou, e toda vez que eu assisto, eu, assim, até choro, é Ah, cinema, porque a gente era pequena, eu só tenho irmã, e a gente ia ao cinema. E a gente era muito pequena, só entrava no cinema a partir de 5 anos. Mas meu pai era amigo do dono do cinema. Ia lá em cima, o filme, ah. tá? A gente com 3, 4, 5, dependendo do filme, a gente assistia lá em cima. Então, quando a primeira vez que eu vi Cinema Paradiso, foi muito assim tocante para mim, porque me lembrou muito a minha infância assistindo os filmes lá em cima, né? Onde passa, né? Esqueci como é que chama, na Aham. sala, Na sala, a sala de projeção. a sala de projeção, isso. Ótimo. Aí esse filme, o filme eu conheço, é lindo mesmo, mas o livro eu ainda não li. Ah, Ótima dica, ótima dica. Dos dois. Uma história. eu acho que a minha história eu já contei, né? Que é a história mais importante para mim, é a história que mudou minha vida, que é a história da minha entrada para a astrologia, Para né? astrologia. Essa história realmente ela é para mim a minha história, né? Ela é a minha história. Linda. Ótimo. Você tem um mantra pessoal, uma oração pessoal? Que Ah, poderia contar? olha, eu sou muito verdadeira, sabe? Ah, Eu acho que sou uma velhinha daquelas assim de novena. Eu adoro rezar, adoro mesmo. E para mim, eu acho, eu falaria do meu mantra, o Pai Nosso. Eu acho que é uma oração maravilhosa. Eu linda. rezo.
Que bom. Obrigada. E agora, como última pergunta, quando eu pensei nessas perguntas, eu agora, se fosse você que estivesse construindo essas perguntas, qual pergunta você faria para você mesmo? Ah, eu acho que você fez assim um caminho para ser mais feliz, né? Que eu acho que um caminho para você. Eu tenho fama de ser desligada, e na realidade não é desligada. Na Ah, realidade, eu acho que eu aprendi a dar a importância que as coisas e as pessoas merecem. Então, eu acho que isso faz você ficar mais feliz, né? É, ser mais adaptável, isso que a gente estava falando, né? Então, eu acho que talvez a pergunta fosse: como que você, qual é o caminho para ser mais feliz? Se é que tem um caminho, eu acho que cada pessoa encontra o seu. O meu, na minha opinião, é ter aprendido a ser mais flexível, a ser. Porque eu sou câncer. Câncer é muito ligado à casa, à rotina, à forma como as coisas funcionam, né? Então, qualquer quebra nessa casa, para câncer, é muito complicado. Eu acho que eu transcendi isso, porque se eu como 12 dias de macarrão, né? com certeza. Eu já aprendi. Ah, que bom, então eu te agradeço. Várias pessoas aqui mandaram elogios, Ah, obrigada. é, muitos gostaram das indicações também. Uhum, Eu vou salvar esse vídeo. Depois também eu vou colocar, né, o livro e o filme que você indicou. uhum. A Juliana Uma pergunta pessoa está me qual que é perguntando da Lu. isso. Eu sou câncer, com ascendente em câncer, você imagina, para eu estar trancadinha aqui em casa, né? Bolo só. E minha lua em Capricórnio. Eu acho que a lua em Capricórnio dá esse lado, os dois são opostos, né? Então dá um lado de, assim, um manda você trabalhar, e eu sempre trabalhei muito, e o outro manda você ficar em casa. O que me manda trabalhar ganhou. Ótimo. Deixa eu ver. Tem mais alguma pergunta? Aonde está Aonde sendo está? gravado? Estou na minha casa. Eu sou da terceira idade, eu tenho que estar quietinha em casa, como todo mundo depois de 60 tem que estar em casa. Que bom. Tem mais alguma pergunta? Cancerianos são elemento água, isso. Amorosos e fluidos, exatamente. O dia que você quiser fazer uma bate-papo sobre astrologia, a gente pode falar de cada signo, a gente pode. Vamos marcar, Tá bom? então. É um assunto que eu sei que muita gente gosta, e o meu Aham. Instagram é de viagem, né? Uhum. Então, todo mundo fica me cobrando muito falar de astrologia, mas eu já falo de astrologia quase 10 horas por dia, né? Então, Aham. o Instagram tem que ser de De diversão. viagem. Ok, tá Um ótimo. beijo para todo mundo, um Muito beijo para você. obrigada. Foi um papo ótimo, tá? Foi uma Valeu. delícia. Ele vai ficar gravado aqui no Stories, vai aparecer e depois eu vou colocar no meu canal do YouTube também. Tá bom. Um Dulce, beijão. muitíssimo obrigada. Adorei estar contigo. Tá, tchau. Beijão. Até Outro, tchau. mais, gente. Até. Tchau. Obrigada a todos.